Boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa de amor, de paz, essa casa de Jesus. Como eu já mencionei outras vezes, nada é por acaso, tudo faz parte de uma perfeita harmonia, de uma perfeita engrenagem do Criador. E antes que eu leia essa prece, que foi a prece da abertura das nossas atividades nesta noite, eu achei tão perfeita que eu vou partilhar com vocês como a nossa prece de abertura das nossas atividades. Eu pediria, antes disso, que desliguemos os nossos celulares ou coloquemos no modo silencioso para que ele não quebre essa harmonia. Então, de olhos fechados, com pensamento elevado ao Criador, a esses espíritos bondosos, do capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e serei fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, 1863. Que assim seja. Hoje, me cabe falar de alguma coisa que, a princípio, parece tão óbvia para nós, que é o passe, mas será que nós verdadeiramente entendemos como ele funciona, para que ele serve, qual é o benefício que ele proporciona? Então, me coube uma tarefa aparentemente fácil, mas na verdade eu considero difícil. Por quê? Porque é resumir em 30 minutos o que a gente estuda às vezes em livros sobre a magnitude desse benefício que nós temos na casa espírita e em outros lugares. Quando a gente vem aqui, o que a gente vem buscar? A gente vem buscar o conhecimento evangélico, quando a gente ouve falar de Jesus e não há exposição doutrinária que nos faça tão bem quanto falar de Jesus. A gente vem buscar, às vezes, o atendimento fraterno, quando a gente não está muito bem. A gente vem renovar a nossa fé com as palavras que a gente ouve, com aquilo que parecem coincidências, mas, na verdade, são partes dessa perfeição que é a engrenagem do Criador. A gente vem participar de grupos de estudo, a gente vem participar de grupos mediúnicos, aqueles que já são trabalhadores da casa. A gente vem fazer palestra, a gente vem rever os amigos, a gente vem comprar livros, pagar as mensalidades, quem é contribuinte da casa espírita, porque a conta da luz, do ar-condicionado, do ventilador não cai do céu, né? Então, há necessidade de que nós contribuamos com a casa espírita.
A gente vem comprar os ingressos do almoço que vai ter agora domingo, isso eu vou falar no final, e a gente vem receber o passe. Alguns de nós vêm à casa espírita só na hora do fornecimento do passe, porque ainda não conhecem como ele funciona e que, sem dúvida, não se harmonizando com esse momento que é a exposição doutrinária, chegando já no finalzinho, os benefícios não serão tão intensos. Muitos deixaram de vir à casa espírita porque a Câmara de Passe ainda não retomou as suas atividades, porque a gente, quem é frequentador há mais tempo, a gente tem a nossa Câmara de Passe, que por causa da pandemia, depois por causa do problema do terreno do lado, a nossa Câmara de Passe está temporariamente não reservada para essa atividade específica. Muitos deixaram de vir porque a gente está fazendo o passe de forma diferente, não menos importante e nada menos intensa do que da outra forma. E quem de nós já ouviu falar alguém dizer assim, você precisa ir à casa espírita tomar uns passes, você está muito carregado. A gente já ouviu falar alguma vez isso, né? É muito benéfico, é especial. E eu tenho certeza que todos aqueles que aqui chegaram receberam essa benfeitoria, essa oportunidade de aqui entrar, absorver os eflúvios desse ambiente que é preparado pela espiritualidade superior para todas as atividades do grupo de estudo, as atividades do passe, da exposição doutrinária, da reunião mediúnica. A espiritualidade trabalha num outro plano para que nós aqui, no plano material, funcionemos da melhor maneira possível. Então, para que a gente possa entender o que é, a gente precisa conceituar. Então, o passe é a transmissão, é a transfusão objetiva de fluidos de um ser para outro, ou ainda a interferência intencional do campo fluídico de alguém sobre idêntico campo de outro alguém em termos físicos e espirituais. Essa definição está no livro Cure e Cure-se pelos Passes, do autor Jacob Mello. Um livro assim, gente. Por isso que em 30 minutos a gente não vai conseguir falar tudo. Um outro conceito que ele fala no mesmo livro é a transmissão de um fluido, de uma energética curadora, de quem a possui, qualquer um de nós, para quem a necessita. E aí, mas Marlúcio, o que é fluido? A gente se perde, né? Conceituou, mas eu continuei sem entender nada. Então, fluido é tudo aquilo que pertence ao mundo material. Então, é esse púlpito, esse microfone, essa água, essa cadeira, isso é matéria. Mas também é matéria o ar que a gente respira, a água que está nessa garrafa, que estão em estados diferentes, mas são todos matéria. E o fluido que a gente não enxerga, e se a gente pudesse conceituar de uma forma prática, mas mesmo que a gente não entenda muito, e eu quando comecei a estudar, eu dizia assim, aceita essa explicação, mesmo que a sua inteligência atual não compreenda, mas a gente vai ter uma ideia, pelo menos. Se a gente pensar em a onda eletromagnética do celular, a gente enxerga? Não enxerga, mas ela sai do nosso aparelho, vai lá na rede de transmissão ou na antena, ela é promulgada, redirecionada e o nosso chip capta e o nosso celular toca. A gente não enxerga, mas são ondas. Então, esse fluido é uma espécie de energia que
sai de dentro da pessoa que está intencionalmente querendo interferir no campo de outra pessoa, fornecendo esse fluido, essa energia, com a intenção de beneficiá-la. Da mesma forma que esse fluido ele pode advir, ou seja, é originado do médium, que aqui vamos falar como trabalhador espírita, mas a gente pode fornecer energia sendo o pároco quando nos impõe as mãos, quando a gente intencionalmente coloca a mão na testa de uma pessoa e faz uma oração, mesmo nunca tendo ouvido falar de espiritismo. Mas a gente está interferindo no seu campo magnético, tentando fazer o bem, acalmar, né? Então, a gente tem todo um metabolismo celular que produz glicose, oxigênio, gás carbônico nas nossas reações químicas, que vão ser armazenadas na forma de energia e vão fazer o nosso organismo funcionar. A energia não utilizada pelo nosso organismo sai de dentro de nós e a gente doa. E a gente doa intencionalmente quando a gente impõe as mãos sobre alguém que veio receber o passe. Isso é o fluido animal, é o fluido humano, do médium. Existe um outro fluido muito mais qualificado, ou seja, de uma qualidade de cura muito melhor, que é o fluido manipulado pelos espíritos superiores. Então, quando a gente está aqui na casa espírita, que a gente senta aqui no salão, ou quando a gente estava lá na câmara de passe, sentado lá, e o médium nos impõe as mãos sobre as nossas cabeças, a quantidade de fluido que vai chegar nessa pessoa que vai receber vem uma parte muito pequena do médium. A maioria da energia que aquela pessoa que sentou ali para receber vem dos espíritos superiores, que é o fluido espiritual. Conjuntamente somados, é o que mais comum a gente encontra nas casas espíritas. Então, vamos imaginar que, quando a gente está sentado aqui, mesmo que a gente não faça aquele ritual de formar a fila, sentar na cadeira, todos nós já estamos recebendo a energia salutar que nós precisamos e a energia específica para cada um de nós. Se eu estou com dor de cabeça, se eu estou com diarreia, se eu estou ansioso por isso ou por aquilo, se eu estou fazendo exames e estou ansioso, qual vai ser o resultado, cada um vai receber a energia específica para a sua situação, porque isso é a maravilha dos espíritos benfeitores. E para que esse fluido cure, quem é que vai necessitar? Quem é que mais precisa, né? Se a gente entender, então, como que funciona essa energia e que essa matéria que está sendo doada, ela é uma coisa difícil da gente palpar, porque a gente não palpa, a gente sente. E alguns médiuns, eu, por exemplo, eu tenho uma sensação diferente. As minhas mãos esquentam, elas ficam, se estava gelada, ela esquenta. E eu sinto um calor, porque é o momento em que eu me proponho e me determino a o meu campo energético interferir sobre o campo de outra pessoa, né? E cada médium tem sensações diferentes. Às vezes alguns sentem a mão formigar, né? E como é que é mais frequentemente administrado? Com uma imposição de mãos, sem tocar na pessoa, tá? Porque é uma interferência muito grande e a gente pode não gostar, né, de alguém que nos toque. Ou de forma individual, como a gente tinha antes, ou seja, uma pessoa para outra pessoa, tá? A câmara de passe é um lugar preparado anteriormente pelos espíritos superiores, ou seja, é um lugar de muita harmonia.
É um lugar em que, antes das atividades, os trabalhadores não devem ficar conversando para não interferir nesse campo. Claro, a gente pode se cumprimentar, que bom que a gente está se encontrando, mas conversas que não sejam fúteis, porque a gente pode falar que está chovendo, porque está calor, né? A gente tem que falar coisas elevadas por causa da preparação dessa ambiência. Assim como a gente lava as mãos para fazer a nossa comida, assim como a gente, no centro cirúrgico, os médicos usam luvas e roupas especiais quando vão operar uma pessoa, a gente tem que imaginar que essa sala é uma sala de oferta de boas energias que vão harmonizar aquele ser que está ali. Isso a forma individual. A gente pode ofertar essa energia de forma coletiva, como nós estamos fazendo atualmente, ou seja, os médiuns fornecedores dessa energia e desse fluido se posicionam dentro do salão, impõem as mãos de uma forma coletiva, não de pessoa para pessoa. Essa energia é dispersada e, juntamente com a energia do plano espiritual, vai atingir a cada um de nós. Então, Marluce, não faz diferença tomar o passe dessa forma e lá? Não, porque ele vai agir sobre nós da mesma forma. E existe um outro tipo, que é o passe de equipe, ou seja, em torno de 2 a 4 médiuns, ou seja, 2 a 4 pessoas fornecem energia para uma única pessoa. Isso é uma condição de exceção, é uma condição especial que vai passar pelo atendimento fraterno para indicar esse tipo de fornecimento de energia e que foi mistificado como um passe mais forte. Não. Ele é um passe para pessoas com problemas de saúde. Não é para qualquer indicação. Ah, Marluce, mas eu queria um passe mais forte. Mas você, na verdade, não precisa. Você não está com leucemia, você não está passando por um processo degenerativo grave. São para pessoas que estão com agravos muito importantes na sua saúde, tá? E como é que ele funciona? Como é que ele penetra em nós? Como é que ele é benéfico? Qual é o mecanismo que faz com que ele proporcione mudanças salutares no nosso ser? E aí, lá do livro Terapia pelos Passes, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que projeto é esse? São médiuns, trabalhadores, pessoas que gostam de estudar e escrever, trabalhadores lá da Mansão do Caminho, onde o Divaldo trabalha, e eles escrevem os livros e, juntamente com o Divaldo, eles melhoram esses textos de modo a não só ensinar para quem quer aprender, mas também para auxiliar os trabalhadores a ter, os trabalhadores dos centros espíritas a conhecer melhor. Então, tem livros sobre o atendimento fraterno, tem livros sobre os passes. Então, lá, num desses livros, Terapia pelos Passes, esse projeto diz assim: a ação curadora dos passes somente ocorre quando existe densidade fluídica suficiente através de um agente doador treinado, consciente e amoroso, capaz de agir sobre forte indução dos benfeitores espirituais. Ou seja, a nossa atividade é importante, mas ela é mínima em comparação com quem realmente está fornecendo as melhores energias, que são os bons espíritos. E a gente se acha, assim, a cereja do bolo, né? O suprimento fluídico de energias que chega ao ser carente, mediante os centros de força, vai naturalmente até o sistema nervoso, imediatamente revigorando-o e assim sendo conduzido ao universo celular através de interações existentes entre esse sistema nervoso e os sistemas sanguíneos e de glândulas de secreção interna. Então, essas energias penetram sobre nós,
vão agir lá no nosso corpo espiritual, nos nossos centros de força, que popularmente a gente já ouviu falar uma outra denominação, que são os chakras. No perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que também é feito de matéria, pertence ao mundo material, assim como esses fluidos, tá? Penetram nesses centros de força como agitadores. Os centros de força são no formato de turbinas, como se gerassem energia, e essa energia é transmitida para os nossos sistemas, nos nossos gânglios nervosos, para o nosso cérebro, para os nossos sistemas de transmissão, e essa energia vai se dissipando e ativando cada sistema nosso. O sistema cardíaco, gástrico, o sistema respiratório, o próprio cérebro. Então, a nossa bioquímica celular vai funcionar melhor. Apenas com a imposição das mãos, o centro principal, que se chama centro coronário, vai distribuir para aquele centro de força. Vamos imaginar que eu tenha vindo aqui, estou me recuperando de uma gastroenterite. O meu centro do aparelho digestivo está desequilibrado. Ou eu estou me recuperando de um processo gripal. O meu centro respiratório está passando por um processo inflamatório celular, e aí essas energias vão se dissipando e a nível de células vão melhorando as nossas reações químicas, fazendo as nossas enzimas funcionarem melhor, a nossa excreção celular funcionar melhor, ou seja, promove um equilíbrio bioquímico no nosso corpo físico. Nossa, Marlu, isso é muito quântico. É a nível de física quântica mesmo, tá? E esses centros de força, então, interligados a nível de corpo espiritual com corpo físico, vai promover a melhoria a nível do nosso corpo. Podemos, então, afirmar que substâncias sutis viajam por aquelas células carentes, produzindo uma harmonização bioquímica, ou seja, uma harmonia no trabalho celular. Quem é que vai precisar de passe? Todos aqueles que estiverem passando por um processo de desarmonização de qualquer ordem. Então quer dizer que se eu estou me sentindo bem, não estou me sentindo desarmonizado, passe demais faz mal? Claro que não. Só que talvez ele não vá fazer tanto efeito de eu me sentir melhor do que quanto faria ou fará numa pessoa que está desarmonizada, que vai se sentir muito melhor. Porque lembra que lá na outra página do meu resumo eu falei sobre densidade de energia? Se eu já estou harmonizado, a minha densidade de energia está como se fosse a minha bateria do celular, tá? Quase faltando só um risquinho para ficar cheia. Se eu receber o passe, vai ser só uma complementação. Diferente daquele que está o celular quase apagando. Aquele vai absorver melhor aquelas energias. Por isso que o passe de equipe, aquele passe separado que a gente, de forma mística, acredita ser um passe mais forte, às vezes não vai ter o efeito tão grande, porque a minha densidade de energia já está quase perfeita. Ela vai, então, ser só indicada nas pessoas que estão passando por um processo de desarmonização perispiritual e corpo físico maior. É como se a gente deixasse a água vazar, o ladrão da caixa d'água, né? A boia não está funcionando, a gente deixa. E aí a gente vai transmitir essa energia aqui para, em vez da água ir abaixo, essa energia vai ficar aqui nessa ambiência, e por isso que quando a gente entra aqui, a gente já está absorvendo essas boas energias que os espíritos superiores já qualificaram essa ambiência. Então, não deu tempo, eu estava no atendimento fraterno e aí eu perdi aquele momento da imposição das mãos, eu não recebi o passe.
recebeu. Porque a energia está aqui. E aquilo que eu vim buscar, eu vou receber. A gente não se sente bem quando a gente entra numa igreja que está o ar fresquinho, ou no outro templo religioso, ou numa gruta que a gente escuta os pássaros cantarem. Por quê? Porque ali vibram as boas energias. Então a gente absorve, o nosso perispírito funciona como uma esponja. Se eu derramar água aqui e colocar uma esponja, ela vai absorver essa água. O nosso perispírito absorve as energias. Só que tem um detalhe importante. Pode ser que eu absorva energias deletérias de acordo com o meu pensamento. Eu tenho que estar com bons pensamentos, um pensamento harmônico para absorver as energias harmônicas. Recebemos as energias que precisamos, então, mesmo só quando a gente entra na casa espírita. E aí, eles dizem, a verdadeira técnica do passe não pertence aos homens, mas exclusivamente aos espíritos superiores. Só eles conhecem a real necessidade de cada atendido, como ajudá-lo em face dos seus compromissos e provas, e que natureza de fluidos ele precisa. Então, tá eu, Paulo, lá fornecendo as energias, mas qual é a qualidade, quanto da minha energia vai ser benéfica para aquela pessoa? Uma quantidade daquilo que eu consigo fornecer. Mas aquilo que aquela pessoa precisa, que tipo de fluido para sanar as suas desarmonias, quem sabe são os espíritos superiores. Então, nós, trabalhadores, temos que ter a humildade de sermos servidores, mas sabendo que quem faz o maior trabalho são os espíritos benfeitores. A manipulação dos fluidos, então, são desses espíritos. Quem é que pode dar o passe? Uma pessoa treinada, com amor para servir, com pensamentos equilibrados, fazendo uma oração naquele momento. Eu não posso estar ali pensando, rapidinho, vai ter a final do jogo, eu quero assistir, e eu estou ali, meu pensamento não está em prece, né? Eu estou distraído, não estou prestando atenção. Não, e para isso a gente faz curso, a gente estuda esses livros todos para que a gente se capacite para fornecer essas energias. Todos recebem? Sim. Mas precisamos estar com o pensamento harmonizado em sintonia com a atividade, para não sermos refratários. Então, vamos imaginar, eu sentei na minha cadeirinha, ou eu estou aqui sentado para receber o passe naquele momento, e eu estou pensando, mas amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu não queria trabalhar, mas quando chegar em casa eu tenho roupa para lavar, eu tenho roupa para estender, eu ainda tenho que arrumar a cozinha, e a gente está em outro lugar. A gente não está aqui pensando em Jesus, a gente não está aqui harmonizado, agradecendo por esse momento que nós estamos aqui. A gente vai receber menor quantidade de energias, porque nós estamos refratários. Como se a gente tivesse com guarda-chuva, se a gente pudesse comparar assim, até porque os fluidos penetram através do guarda-chuva, né? Mas como se fosse um guarda-chuva mental, se a gente pudesse assim dizer. E como é que a gente não é refratário, então, para a gente finalizar? A gente está com os bons pensamentos, manter o nosso pensamento em prece, mesmo que a gente venha aqui em sofrimento pedir ajuda, mesmo que as nossas preces sejam de súplica, de oração, Deus me ajuda, eu estou enfraquecido para enfrentar essa dor nesse momento, eu estou passando por momentos difíceis na minha vida material, na minha vida familiar, nos meus relacionamentos, me dai força, me dai coragem, eu estou em prece. É prece de súplica? Não tem problema. Posso vir aqui com o pensamento em prece de adorar a Deus. Deus, muito obrigada pela vida. Eu te agradeço todas as oportunidades de crescimento. Eu aceito a tua vontade, assim como devotamento, que está escrito na prece de hoje, né? E também a prece de pedir por alguém, de agradecer. É pensamento, é prece também. E, obviamente, a partir do momento que nós
seguimos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, do Evangelho do Mestre, nós tentamos a cada dia nos melhorar, fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior, seguindo Jesus e tentando assim que eu consiga fazer um pouquinho que seja daquilo que Jesus ensinou. E quando a gente escorrega, a gente diz assim, ai, caí de novo, mas eu vou tentar novamente. Isso já é ótimo, porque a gente reconheceu o equívoco. Então, isso é uma forma de estar absorvendo essas energias e não estar refratário. Então, que vocês possam ter entendido um pouquinho de como funciona o passe. Eu sei que teríamos muito mais a falar, a gente faz cursos, seminários sobre o passe, então não vai ser em 30 minutos que a gente vai conseguir, mas de uma forma simples, rápida, para a gente entender como funciona. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, fechando os nossos olhos, com a presença e disposição dos nossos trabalhadores, fornecedores de fluidos, fornecedores dessas energias salutares que chamamos de passe. E em harmonia, estarmos aqui felizes por tudo isso que aprendemos nesta noite, felizes pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelas nossas dificuldades que nos fazem mais fortes, mais experientes, felizes por entendermos quão importante é o devotamento e a abnegação, felizes por esta casa que nos recebe, que nos orienta e que nos consola. Felizes por essa doutrina que fala de Jesus, que nos ensina, que nos relembra, que nos mostra quão importantes são os ensinamentos de Jesus, nosso irmão de todas as horas, e que para que com esses ensinamentos possamos nos tornar pessoas melhores, capazes de auxiliar e levar estas palavras aonde quer que estejamos. Obrigada, então, Jesus, por tudo isso que nos dá, que nos oferece através do seu Evangelho. Que estas palavras brotem automaticamente de nossos corações e possam esclarecer e orientar a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Que a paz desse mestre amigo possa nos acompanhar até os nossos lares, levando até ele a harmonia que tanto necessitamos neste mundo ainda imperfeito, mas que, através dos nossos pensamentos, das nossas orações e na nossa reforma íntima, nós conseguimos transformar. Obrigada por tudo aquilo que nos é dado e que assim seja.